Olá, sejam todos bem-vindos ao Mascarim Podcast. Aqui encontramos histórias inspiradoras, transformadoras, que levam a um caminho com propósito. Meu nome é Andréa Mascarim, eu sou o CEO do Grupo Paradigma. E hoje vamos falar de corpo e mente. Isso mesmo, trouxemos uma convidada super especial que vai hoje falar para a gente de saúde. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, corre lá, se inscreve para você não perder nenhum conteúdo. E hoje estou falando de doutora Priscila Franco, doutoranda. Ela fala de nutrição integrativa e tem muito conteúdo para trazer para a gente nessa noite. Doutora, seja muito bem-vinda ao Mascarim Podcast. Olá, é um prazer enorme poder participar do seu podcast. Andréia é uma mulher tão inspiradora, né, para muitas mulheres. Então, realmente é uma honra poder estar aqui com você hoje para compartilhar um pouquinho da minha história. Que bom, é um prazer. Prazer é meu. Com a gente. E antes de começarmos a falar na parte técnica, nós queremos ouvir quem é a doutora Priscila Franco, ou quem é Priscila Franco por trás do currículo. Doutora, fala um pouquinho para a gente da vida pessoal, de fé, de família. Conta para nós um pouquinho. Ok. Bom, eu era uma menina improvável, né? Toda a minha adolescência, minha infância, passei por grandes desafios, e eu falo que esses desafios é que nos transformam, né, em mulheres mais fortes e realmente com propósito. Isso começou a mudar realmente. Eu sou cristã há mais de 25 anos, mas realmente conhecer e andar com Deus foi de uns 10 anos para cá, onde eu entendi a minha identidade e aonde eu passei a viver o meu propósito. Então, eu vou fazer 47 anos agora em novembro, sou casada há 21 anos, então meu parceiro Marcos, nós estamos juntos há 30 anos. Eu sou mãe da Sofia, de 18, e mãe do Lucas, de 12 anos. Sou cristã e tenho uma história aí realmente de grandes desafios que me trouxe até aqui, né? Não fui eu que escolhi a nutrição, eu costumo dizer que foi Deus que me colocou na nutrição. No momento ali da escolha da minha profissão, eu estava tão perdida, não sabendo quem eu era, que eu não sabia nem o que eu iria fazer, né? Achei que eu queria engenharia genética, engenharia de alimentos, algo assim, e não tinha em Marília. E aí eu falei, bom, acho que eu vou lá para Florianópolis, né? Uma cidade de praia, né? Vai ser, acho que, muito bom. Mas nesse momento, faziam 2 meses que eu tinha conhecido o Marcos, meu marido, e ele faz parte de toda essa história. Porque de repente ele falou assim, bom, se você passar lá em Florianópolis, eu não vou querer uma namorada que mora lá e eu aqui, aí a gente termina, né? E nisso eu já tava gostando dele, eu falei, ai meu Deus, agora me deixou numa saia justa, né? Nem é o que eu quero exatamente. E aí eu resolvi fazer algo aqui em Marília mesmo, mas eu nem sabia o que eu queria. E ali no momento de escolher dentro do que tinha aqui, aí eu coloquei farmácia em primeira opção, aí lá no momento que eu soube que precisava de 3 opções, eu falei, meu Deus, aí coloquei arquitetura, e no último lá eu lendo, eu falei, vai nutrição então. Aí passei em farmácia, mas como não era o que eu queria, e eu falei, acho que vou fazer cursinho, né? Mas meu marido passou em direito, e aí depois que já tinham acabado as inscrições, eu falei, meu Deus, não vou fazer cursinho nenhum não, vou fazer a faculdade, depois qualquer coisa eu mudo, né, de curso. E quando eu voltei lá, não tinha mais vaga para farmácia, né? E eu me lembro que eu cheguei lá na secretaria, eu falei, mas como assim eu tinha sido bem colocada, né? Ela falou assim, olha, mas é que tinha data para você realizar a sua inscrição, mas tem vaga ainda para nutrição. E aí eu falei, então bota nutrição, eu vou começar com a nutrição e aí depois eu vejo. E logo eu já comecei a me apaixonar pela nutrição. No outro ano abriu na Unimar, que é onde eu me formei, né? Engenharia de alimentos, mas daí eu já estava gostando da nutrição. Eu falei, bom, eu vou terminar a nutrição e caso eu queira fazer, abateria alguns anos ali, enfim. E aí tô eu aqui, né, nessa caminhada, nessa jornada que daqui a pouco, no final do ano, são 26 anos de nutrição. E assim, eu sou apaixonada
Deus colocou na minha profissão o meu propósito, então isso, assim, é muito inspirador para mim continuar todos os dias, né? Eu digo que cuidar da saúde das pessoas, do bem-estar delas, é algo assim muito louvável, vamos dizer, É né? isso mesmo, é um privilégio. Privilégio, né? Porque hoje, ainda mais nos dias de hoje, com tantas comidas aí impróprias, artificiais, ter alguém que cuida da nossa saúde, que nos direciona para uma alimentação saudável. Eu sei que a doutora não é a favor de injetáveis, né? Depois vai falar um pouquinho do seu tratamento. Então, assim, isso é muito importante. E nós falamos de nutrição integrativa, e para quem está nos ouvindo, conta um pouquinho como é isso e o que é isso. O que é a nutrição integrativa, né? Que nome que é esse, né? Isso aí. Então, alguns anos atrás, a nutrição, ela abriu algumas especialidades para a área da nutrição. Algumas especialidades que são chamadas como integrativas, práticas integrativas. E abriram 25 especialidades. Então, é você unir a nutrição a algumas especialidades que têm a ver com a saúde. Então, eu sou especialista em homeopatia, em fitoterapia integrativa, medicina chinesa, nutrição funcional, suplementação nutricional, a parte de biofísica. Então, é você associar outras práticas. E agora estou fazendo o doutorado em naturopatia, né? Que tem tudo a ver também. Então, é você associar a prática da nutrição, da alimentação, à fitoterapia, à suplementação, outras práticas naturais que vão levar o indivíduo a ter saúde. E aí, então, isso é a nutrição integrativa. Todo um equilíbrio no corpo dessa pessoa. Isso, e aí, na integrativa, a gente antes tinha um preconceito, né? Quem era profissional da saúde não podia falar de religião ou de fé, né? Era antiético. Sim, né? E hoje em dia, pelo contrário, faz parte da nossa formação. Então, Deus nos fez 3 em 1. Nós somos inteiros quando a gente fala na parte física do corpo, da alma e do espírito. E qualquer uma dessas áreas que se encontrar em desequilíbrio, vai gerar um desequilíbrio para a sua saúde, né? E nós somos templo do Espírito Santo, né? Isso está na Bíblia, Deus nos fez assim. Então, a gente deveria olhar de uma maneira diferente para o nosso corpo. E o que eu sinto hoje? Tem muitas pessoas que se preocupam muito com a fé somente e descuidam do corpo e da mente, né? Hoje em dia existem crenças limitantes, é a tão sonhada e desejada inteligência emocional. Isso faz parte da gente, da nossa saúde, e que muitas vezes por muito tempo foi negligenciado, ou tem aquele indivíduo que ele só se preocupa com a saúde mental, e tem aquele que só se preocupa com a saúde corporal, sendo que na verdade você só vai ter plenitude quando você estiver saudável nessas 3 áreas. E isso é o meu propósito, né? Então, é equilibrar o paciente nessas 3 áreas. A diferença da nutrição tradicional para que a doutora faz seria isso, é envolver esses 3 aspectos e você utilizar de outros mecanismos naturais que vão levar a esse equilíbrio, que não é só o alimento. É você entender o corpo como único, e eu não vou tratar todo mundo igual com uma receita de bolo. É eu avaliar a Andréia, eu não trato uma doença, eu trato a Andréia. Não trata o sintoma. Isso, eu trato a pessoa. As minhas crenças limitantes, os seus desequilíbrios orgânicos, e ali também na clínica a gente fortalece a sua fé através do acompanhamento de mulheres que eu faço. Então, por quê? Eu entendi, isso foi uma busca minha, pessoal. Então, eu fiquei em busca de tudo que eu sabia para melhorar o meu físico, para eu ter saúde física. E eu vi que isso não era o suficiente, né? E aí foi quando verdadeiramente eu conheci Jesus.
Mesmo cristã há 25 anos, né? Eu tive um encontro real ali com ele. Realmente eu entendi quem eu era em Cristo. E isso fez uma total diferença para eu viver o meu propósito. E aí, recentemente eu entendi também, é claro que a nossa busca na fé é até Jesus voltar ou até a gente ir primeiro, né? É constante. Mas eu entendi que faltava algo. E aí eu falei, bom, eu preciso dar uma olhada na minha parte emocional também. Não só emocional, dessa tão almejada inteligência emocional, mas nós temos crenças limitantes, Sim. né? Traumas emocionais, que geralmente isso vem dentro da nossa casa, né? Ou de cuidadores ali próximos nossos que fizeram o seu melhor. Né? Eles erraram tentando acertar, mas que isso geram bloqueios e que muitas pessoas não vivem o propósito delas porque elas estão quebradas em alguma dessas áreas. Então, por isso que é importante. Então, primeiro, eu busquei tudo isso para minha vida. E aquilo que Deus nos cura, Ele faz para que a gente leve para curar outras pessoas, né? E aí eu tenho um ministério de mulheres, né? Que eu gosto muito de trabalhar com mulheres, trabalho com homens também, né? Mas eu falo que a mulher, Deus nos deu, assim, algumas características, né? Eu falo assim, a mulher, ela é muito influenciadora, e lá Deus fala na palavra dele que a mulher sábia edifica o lar e a tola destrói. Então lá ela não fala que o homem que destrói. Então quando a gente consegue levar essa integridade para a vida de uma mulher, a gente cura muitas famílias, muitas casas e muitas gerações. Então, por isso que eu sou apaixonada por isso, né? Bom, então, se a gente for até o consultório da doutora para procurar uma vida saudável, um emagrecimento saudável, a gente vai tratar muito Todas as áreas da sua vida. a gente imagina, seria isso. É isso mesmo. E assim, tem alguma história que assim marcou muito de alguém que chegou no seu consultório e que você conseguiu pegar ela aqui do ponto A e fazer com que ela realmente performasse tanto em saúde, tanto em história de vida? Tem alguma coisa que a doutora pode trazer para a gente entender melhor como que é essa transformação? Sim, eu tenho muitas histórias inspiradoras, mas eu tenho uma bem próxima de uma pessoa que eu acompanho aí há uns 18 anos, né? E todo esse meu processo, ela foi passando pelo mesmo processo, né? E ela conseguiu uma mudança. Então, ela tinha um mioma de 600 gramas, que a gente conseguiu fazer com que ele sumisse do organismo dela sem cirurgia. Ela ia para uma cirurgia e essa pessoa nem conseguiu fazer no momento, na época, todo o tratamento, porque ela tinha uma questão financeira ali que fez com que ela fizesse o básico. Então pensa que ela poderia ter feito muito mais. E aí, no meio desse caminho, ela foi também desfazendo algumas crenças limitantes que ela tinha, que ela achava que ela não era capaz, que ela não era merecedora, né? Ela já era cristã, mas ela conheceu verdadeiramente Jesus, ela foi liberta de alguns processos espirituais também no meio desse caminho. E hoje, ela é uma das minhas plenas, né? Que ela fez os meus 2 desafios plenas, vai participar da mentoria agora. Então a história dela realmente é inspiradora. Quando você olha para ela, talvez um dia ela conte o testemunho, né? Não vou falar o nome dela aqui, mas ela já até testemunhou algumas vezes. E ela vai fazer 60 anos, mas ela tem uma cara de muito mais nova do que quando ela tinha, que ela veio para mim com 42 anos. Então realmente ela Tirou vários pesos dela, com certeza. Com certeza. E hoje ela tem uma vida muito mais saudável, ela não depende de uma medicação, ela tem energia e disposição, ela anda de bicicleta, né? Ela não tem problema de sono, não tem queda de cabelo, não tem quase rugas. Então, realmente ela é ativa, ela é feliz. Então, realmente é uma história inspiradora dentro de tantas outras que eu teria para te contar, né? Tem uma história de uma paciente que ela tinha 6 meses de vida. Ela teve um câncer de mama. E na época eu conheci a filha e a filha me procurou, né? E Priscila, ajuda que a minha mãe, olha isso, já tinha um câncer de mama com metástase no osso.
E ela já tinha passado por vários profissionais em vários lugares do Brasil e todos deram 6 meses de vida e era um tratamento paliativo. Eu atendi ela por 9 anos. Ela faleceu há uns 2 anos e vou dizer pra você, ela só faleceu porque ela passou uma disrupção emocional familiar que ali ela se entregou. Porque senão ela estaria até hoje conosco, né? Então eu digo que ela nem morreu por conta do câncer. Foi por conta de um desequilíbrio emocional gerado por uma condição ali que a gente, a todo tempo a gente passa por desafios, né, Andréia? E aí, talvez ali pela fragilidade do controle da doença dela, né? Ela tinha 6 meses de vida, ela já estava há 9 anos convivendo com isso, mas tendo o melhor resultado que ela poderia ter. Então, o caso dela também foi muito inspirador. E ela teve nas mãos dos melhores oncologistas, que são referência do Brasil e fora do Brasil. Então ela estava nos melhores profissionais médicos, tinha uma boa condição financeira, então ela fez os melhores tratamentos, né? E mesmo assim ela tinha 6 meses de vida. E eu acompanhei ela por 9 anos. Né? Ela faleceu faz uns 2 anos e meio, mais ou menos. E não foi por conta do câncer. Olha. Foi por conta dessa condição que mexeu no sistema imunológico dela, né? Por conta realmente de uma condição ali que ela passou emocional. Aí a importância dos 3 aspectos. Entendi. Porque talvez a parte física dela estava bem cuidada, né? E a parte emocional ali, ela não deu conta em relação a isso, né? Para vocês verem que hoje nós temos que viver um equilíbrio, né? É isso. Não adianta a gente querer só a parte do emagrecimento se a gente não tiver um equilíbrio de mente, de alma. É isso. Às vezes a gente busca tanto uma parte e se esquece. É isso que eu falei. E não tem resultados, e não entende, né? O porquê não consegue atingir o seu resultado, né? Isso, gente, é incrível isso. É incrível. Eu falo que assim, quando você equilibra todas essas áreas, de brinde, você vive a sua melhor versão. Olha só. Né? Então é o brilho do Espírito Santo tá em você, então a alegria vem do Senhor, né? Então assim, e Deus nos deu alguns recursos internos e outros externos naturais, que muitas vezes as pessoas, eu vejo lá, elas não conhecem isso. Não acessam. Aí elas não acessam isso. E tá ali acessível a todos. Por isso que eu costumo dizer assim, a gente precisa andar com as pessoas certas, ter o conhecimento correto. Né? Isso faz total diferença, né, Andréia? É isso. Em todas as áreas da vida, né? Em todas as áreas. A gente tem que estar sempre ali equilibrando para que a coisa flua, né? É isso mesmo. E assim, como que é para você equilibrar a parte teórica, técnica com a espiritualidade? Manter isso assim junto? Ok. Porque é um trabalho diferente, né? Eu digo que assim, a parte espiritual é a base. É o que vai dar sustentação para o restante. Então, a gente tem uma fé. Eu me lembro de um congresso, o último congresso que eu fui de câncer, antes de vir a pandemia, foram 3 dias, uma imersão de 3 dias, só para falar sobre essa doença, na época. Eu não atendo só câncer não, tá? Que a gente tá coincidentemente falando sobre isso, né? Mas hoje eu atendo poucos casos de câncer, né? Porque na nutrição integrativa você não tem uma especialidade, você atende a pessoa. Sim. Então, né? Ela vem com o pacote dela. Isso mesmo, né? E aí eu me lembro que desses 3 dias de imersão, no domingo, a tarde toda foi tomada para ver estudos científicos do impacto da fé na cura. Não. Aquilo, eu fiquei impactada com o número de estudos científicos. E ali não estava para falar de religião, estava para falar de fé, que é aquilo que impulsiona a gente para a vida, é o que gera esperança. Isso é muito importante num caso de depressão, num caso de câncer, em qualquer situação que te bota em risco de vida, né? Se você não tem a fé e a esperança, você desiste. E existe uma autorresponsabilidade e você é o maior responsável em te levar para a cura. Você pode ter outras pessoas para segurar na sua mão e te levar ali para aquele objetivo, mas você é a maior responsável, né? Eu costumo dizer assim, que isso eu treino também quem passa por mim,
seja num desafio, seja na mentoria, seja lá na clínica. Todos precisam entender a autorresponsabilidade, que nessa geração de hoje, isso tá perdido um pouco. Meio terceirizado, Tá meio né? terceirizado. Todo mundo é culpado do meu problema, menos eu, É. né? E na verdade não é. Eu sofro, não quero mudar, não quero tirar as minhas crenças, né? Isso. Os meus traumas que aconteceram lá atrás por alguém que tentou acertar, mas errou, né? Isso. Mas eu não sou responsável, eu sou Isso. simplesmente vítima. Então a gente tem que olhar para essa parte, né? E realmente a gente é responsável por muitas coisas. E aí eu costumo dizer, é o que eu levo para minha vida. Então assim, existe algumas primícias. Eu abri o olho. Primeira coisa, quem que é o dono da vida? É Deus. Eu falo, Senhor, muito obrigado pelo sopro de vida, obrigado porque as suas misericórdias se renovaram mais uma vez sobre a minha vida, né? E já coloco aquele dia diante de Deus, e aí é onde você já vai ouvir um louvor, você já vai ler uma palavra, aquilo você já acorda com outra frequência. Porque o que acontece? O que nos move? O que nos leva para a vida ou para a morte, em todos os aspectos de vida? Frequência, emoção e espírito. Frequência é o que tem a ver com a parte física, né? Então, quando a gente fala em corpo, em físico, em doença, em saúde, é a parte frequencial. É a parte que nós somos seres elétricos antes de sermos seres celulares. Olha só. Né? Então, nós somos várias células que se unem, formam tecidos e órgãos e faz o corpo funcionar. Só que o que formam essas células? São moléculas. O que formam essas moléculas? Átomos, elétrons e nêutrons. Então, nós somos seres elétricos. E existe uma voltagem celular de vida e de saúde, que é medida, inclusive, em milivolts negativos. Quando eu tenho minhas células, tanto individualmente nos órgãos, como o todo da Andréia, né, da Priscila, ele está entre 70 a 100 menos 70 a 100 milivolts, você tem um estado de saúde onde você não tem nenhum sinal e sintoma de desequilíbrio orgânico, nem emocional, você consegue ter uma conexão melhor com Deus, porque você está numa frequência melhor de potencial elétrico, de célula mesmo, né? Então você vê que a gente anda nos 3 aspectos, não dá para separar. E aí, o estado de morte, que mais se aproxima da morte, por mais que hoje nós temos mecanismos, é quando o corpo está tomado por células cancerígenas. E aí a frequência de uma célula cancerígena é menos 20 milivolts. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se você melhora a voltagem das suas células, você tem um estado de vida. Se deixa cair a sua voltagem celular, você se aproxima de um estado de morte. E aí a gente leva os aspectos emocionais para a mesma história. Alegria, felicidade, esperança, fé, tá numa voltagem mais alta. Desesperança, medo, vergonha, tristeza, você tá numa frequência mais baixa. Então, antes nós tínhamos algum preconceito, principalmente os cristãos. Quando falava de energia, parecia um negócio que não era muito que a gente gostava, né? E aí, de repente, é porque outras práticas, outras crenças usavam esse termo, Sim. Né? Mas quem fez a gente assim, os elétrons, foi Deus, né? Então, aí com a biofísica, isso foi visto de uma maneira diferente, né? Então, a gente não tem como pensar em todos esses aspectos aí. Então eu costumo dizer que eu começo meu dia e é isso que eu ensino todo mundo. Aquilo que é bom pra mim, a gente quer compartilhar, né? Então a base desse tripé todo é a parte espiritual, ela tem que estar mais consolidada. Só que não basta só ela, né? Aí a gente tem que ir, porque é uma luta da carne com a parte emocional, né? E aí que a gente tem que o quê? Estar com todos os neurotransmissores e hormônios em equilíbrio para você ter a tão almejada inteligência emocional. E o que é essa inteligência emocional? Nada mais é do que você ter a emoção certa, na hora certa, na intensidade certa. Porque todas as emoções foi Deus que fez também. Sim. Deus que fez a tristeza, Deus que fez a alegria, Ele fez ali o susto, o medo, como Ele fez o entusiasmo, só que a gente usar todas elas na hora certa, na intensidade certa, no momento certo. E aí a gente tem essa inteligência emocional. A teoria é linda, né, Andréia? A teoria é linda. Mas aí como a gente faz pra gente atingir isso?
Deus fez a gente com uma química. Então a gente precisa de neurotransmissores e de hormônios para você conseguir cumprir com isso. E aí que a gente tem que identificar. Então muitas vezes chegam os pacientes lá na clínica com um diagnóstico. Eu falo que deram carimbada nele lá, né? Ah, ele tem um transtorno fulano do tal. Eu falo assim, ó, antes de você pegar para você isso, vamos avaliar como você está. Porque muitas vezes é um desequilíbrio químico do corpo. Eu atendi esses dias uma colega. E ela veio para mim, ela tinha tido já 2 episódios de tentar se matar, né? E ela não estava bem, com uma depressão. E ela foi diagnosticada com um transtorno borderline. E ela foi comentar comigo, ela falou assim, Priscila, me ajuda, né? Eu preciso de ajuda e Deus me falou que é você que vai me ajudar, né? Eu falei, meu Deus, que responsabilidade. E aí ela foi me contar um pouquinho dela. Eu falei assim, olha aqui, tudo que você tá me contando, o que me parece é que você tem uma deficiência, um desequilíbrio químico do seu corpo. Aqui, ó, tá faltando testosterona, tá faltando ocitocina, que é o hormônio do amor, principalmente em quem é borderline, é diagnosticado com esse transtorno. Não estou dizendo que as doenças não existem. Sim. Né? Só que muitas delas, talvez não são elas. Elas estão disfarçadas, né? Por um desequilíbrio orgânico. Então, primeiro eu tenho que colocar esse organismo para funcionar, para realmente depois a gente ver o que a pessoa tem. Né? Eu costumo dizer assim. E aí, faltava ali um neurotransmissor, ela demonstrou nos sinais e sintomas dela uma deficiência de dopamina, de GABA, de serotonina. Eu falei, olha, toda a sua química tá desequilibrada, o que você precisa ter, você não tem, o que você não tem, você tem. O que você não precisa ter, você tem em excesso. Então, acho que a gente precisa modular isso daqui. Bom, ela entrou com um composto frequencial a princípio, né? Em 3 dias ela mandou um recado. Que é isso que você me deu? O que é essa aguinha que você me deu? Eu dei um Build-Up da Quantum Vita, que ele é um composto frequencial muito usado para depressão. Aonde ele vai equilibrar a frequência da pessoa, ele vai equilibrar os neurotransmissores e hormônios envolvidos no processo da depressão. Em 3 dias ela já me mandou um recadinho. Aí a hora que ela entrou com os nutrientes moduladores dos neurotransmissores, a nível de fitoterápicos e suplementos. E aí ela trabalha junto com uma médica, ela conversou com a médica achou coerente e prescreveu para ela a ocitocina que eu havia sugerido. Eu encontrei com ela, então já faz uns 15 dias que ela tá usando, eu encontrei com ela até a semana passada, ela falou assim, Priscila, eu estou outra pessoa. Então olha isso, existia ali um desequilíbrio químico. E é claro, eu já orientei ela a participar de um grupo de mulheres que fortalece a fé. Aí, então a gente tá equilibrando a química emocional dela. E aí ela já tava cuidando do físico dela. Isso só encorajou ela a cuidar um pouquinho melhor da alimentação dela. E aí a gente vê grandes resultados. É isso, né? Gente, é muito conteúdo essa mulher. Vamos falar. A gente abre a mente e começa a ver a nutrição de uma outra forma, né, doutora? É isso. Incrível. Não é apaixonante essa nutrição? Essa nutrição aí, desse equilíbrio todo. E assim, as pessoas têm dificuldade de aceitar essa espiritualidade na vida plena? Como que é? Tem gente ainda resistente? Olha, as pessoas, o ser humano, eu vou falar daquilo que eu creio. Sim. Né? Então, se alguém não crê, eu creio por você também, né? Eu costumo dizer isso. Mas assim, nós somos criaturas de Deus que temos a necessidade e a gente pode ser filho de Deus, né? Mas nós somos criados por Deus e a essência do ser humano é ter fé. Então, o ser humano, ele busca isso. Assim, de uma maneira, mesmo que ele não tenha um entendimento direto. Então, a gente tem uma necessidade de fé. E aí eu espero que você encontre a fé correta, daquilo que eu creio, né? Mas cada um tem a sua crença e você precisa ter a fé e entender que Deus que nos criou. E aí o que acontece? Então eu vejo que hoje as pessoas estão muito mais abertas a isso, viu, Andréia? Porque elas estão sedentas disso. Então a gente vive um momento muito mais fácil, né? E aí a gente não fala de religião, a gente fala de um Deus que é vivo. A gente fala de um Cristo que veio, entregou a vida dele por nós, para levar nossos pecados. E com isso ele deixou o Espírito Santo para que nos guiar aqui nesse tempo. Sim. Não é verdade? E aí com ele não dá errado.
entendeu? Tem como Não dá errado. né? Porque ele faz a gente discernir o modo e o tempo que a gente vive hoje. Ele faz a gente discernir dentro de tantas vozes que a gente ouve hoje, tantas portas, ele vai nos mostrar que é a porta estreita. Que tá lá na palavra, né? Em todas as áreas da vida. E aí é só você seguir aquilo lá. É claro que você precisa de outras pessoas para segurar na sua mão, porque se um caiu, o outro levanta. Exatamente. E aí dá tudo certo no final, viu, André? Mas eu percebo que existe sim hoje uma liberdade maior, né? Existe um movimento de espiritualidade no tempo que a gente vive hoje, né? E aí, por exemplo, eu vou chegar no seu consultório, né? Eu imagino que você faça aí uma autoanálise desse paciente para entender realmente a vida dele. E ele consegue ter essa consciência que você está equilibrando corpo, alma, mente, tudo junto? Ele tem essa. Então, eu costumo, nessa análise, então a gente faz o quê? Eu vou ouvir a história clínica dele. Aquilo que ele me contar. Eu tenho alguns pontos chaves, se ele não me contar, pra gente atuar. A gente faz algumas análises da bioquímica, análises laboratoriais, análises da biofísica. Então, nós vamos entender os desequilíbrios celulares e os desequilíbrios moleculares. E aí, eu vou junto com ele traçar, montar ali, né? Qual que será aquele processo. Os primeiros passos. E aí, a gente vai começar. E aí, cada um vai começar no seu passo. Entendi. Né? Aí eu dou essa liberdade. Eu vou sugerir, eu vou colocar os pontos, vou mostrar aonde que tá faltando uma vírgula, um pontinho, um acentinho. E aí eu vou auxiliá-lo nesse processo, vou caminhar com ele ali nesse processo. E eu costumo dizer que quem entende isso é uma ida sem volta, porque a cada semana, a cada dia, a pessoa consegue realmente identificar, né, que a vida dela tá melhorando. E aí, a velocidade de cada área depende de cada um, né? São pessoas únicas ali. Eu costumo dizer que nós somos como um prédio. E tá cada um num andar. E aí, até a forma que eu vou colocar para um ou para outro depende do andar que a pessoa está. Porque senão ela não vai ter a mesma visão que eu tô tendo. Mas é claro que eu já fiz a minha visão ali. E aí eu vou entendendo até onde a gente pode ir com o que é mais fácil para ela ir modificando, o que vai fazer diferença e vai encorajar ela a continuar no processo, né? Que é um processo transformador, realmente, né? Para a pessoa viver a melhor versão dela, né? Então a gente para de se comparar também, né? Mas é muito maravilhoso. Aceitar de uma outra forma, né? E eu sei também que tem um desafio detox. É isso mesmo. Curiosa, porque a gente busca incessantemente aí, né? Por um corpo saudável, um emagrecimento. É isso. E eu queria que você contasse um pouco pra gente. Então vamos lá. Eu sou idealizadora do Desafio Detox Plenas, que já fez muitas centenas de mulheres a viverem a sua melhor versão em 21 dias. Olha só. Né? Agora abriu mais um Desafio Detox Plenas, mas num modelo diferente. Os que eu fiz anteriormente, eu acompanhava as plenas nesses 21 dias, onde a gente passa por 3 processos. São 3 semanas diferentes, onde a gente trabalha para ela fazer um reset intestinal, um reset metabólico e um reset hormonal. Então a gente passa por algumas fases, onde você vai desinflamar, desintoxicar e trabalhar o melhor do seu metabolismo. E os resultados, assim, 8 quilos em 3 semanas, tem de 2 a 11 quilos em 3 semanas. Foi aí as experiências, E aí, o que acontece? Até então, até o último Desafio Detox Plenas, não que não vai ter outros, mas você já vai entender. Eu participava junto ativamente num grupo ao vivo. Só que agora, Deus tem outros projetos, que é a mentoria, que eu dou início à mentoria, que a gente comenta dela daqui a pouquinho, na segunda-feira, mas as pessoas estavam pedindo o Desafio Detox, então eu fiz ele já está aberto, num modelo diferente. Todo o material gravado está dentro de uma plataforma, onde você compra o Desafio Detox, num valor, gente, olha, né? Só que você não vai ser ao vivo.
Não vai ser com aquele acompanhamento. Então, você compra no momento que você quiser e você vai fazer o seu desafio detox dos 21 dias no seu tempo, né? A gente não vai ter esse grupo acompanhando ao vivo. Porém, tem uma plataforma, todo o material tá lá, é o mesmo material que de quando a gente faz ao vivo. Então, para aquela plena, para aquela pessoa que quer passar pelo desafio. Então, o material é riquíssimo, são lives de mentores maravilhosos, tem aulas da Lud Carnevale, uma amiga minha maravilhosa que trabalha com mulheres, com saradas. Ela é embaixadora das Saradas das Nações, maravilhosa também. Quando ela estiver em Marília, para você convidá-la para vir aqui, que você vai amar. Trazer conteúdo. E tem disponível 12 aulas, 20 minutos de atividade física para você realizar na sua casa. Mentores convidados, aulas maravilhosas falando da saúde da mulher, falando da parte de procrastinação, falando da parte emocional, da relação da comida com a emoção. A comida com a saúde da mulher, relacionado com a parte psicológica. Então, são aulas maravilhosas e o material aí são 3 cardápios diferentes, com lista de compras, com dicas. Realmente é muito completo. A diferença dele nesse momento é que ele tá gravado e você faz ali no seu tempo, Sim. né? Não tem o grupo ao vivo fazendo ao mesmo tempo com você. Vão ter outras. Uma dúvida? Tem, sim, tem o grupo do WhatsApp, que eu estou inserido, então dúvidas ali, mas ele é muito autoexplicativo, né? E aí, nós daremos início nessa segunda-feira à mentoria Jornada Vida Plena. Esse é meu queridinho, é minha queridinha. É a primeira edição? É a primeira edição, né? Ela já estava escrita, eu estava entendendo qual momento. Eu estava aguardando um momento, mas eu falei assim, se eu for ficar esperando mais um momento de desacelerar, né? Porque por isso que eu falo assim, as mulheres que se aproximam de mim são mulheres que vivem em alta performance, viu, André? Acho que é por isso que você me convidou pra cá, né? Tô entendendo bem, acho que sim. É frequência, né? E aí o que acontece? A jornada já é diferente, a jornada Vida Plena. É tudo isso que nós conversamos. Nós vamos trabalhar por 3 meses. São aulas ao vivo comigo, onde eu vou te ensinar a passar por todo esse processo, para você ter plenitude no seu físico, nas suas emoções e na sua parte espiritual. Então, é um corpo sarado por dentro e por fora, uma mente equilibrada e um espírito inabalável. Então, ali nós vamos trabalhar muitos aspectos. Então, não é simplesmente você seguir um plano. No entanto que a gente já tem o grupo da mentoria, né? E aí uma plena lá do grupo, ai Priscila, e quando que a gente vai receber o cardápio para começar na segunda-feira pra gente já se organizar? Eu falei assim, fica tranquila porque não vai ter cardápio. Porque no decorrer da jornada Vida Plena, nesses 3 meses, nós vamos fazer desafios. Talvez de jejum, talvez de detox, de acordo com cada assunto ali, a gente vai aprender juntas e nós vamos fazer os desafios juntas ali, né? Para elas viverem isso. Mas não é uma coisa programada, vai ser maravilhoso. E assim, vou dizer que o material, a inspiração de Deus tá caprichada nessa mentoria. Que incrível, parabéns vai ser muito por bom. Esse trabalho. Eu creio que todas as vezes que a gente se une para transformar vidas, né, tem um presente maior que a gente é um privilégio, realmente. Entregar para as pessoas, né? Isso mesmo. Que hoje as pessoas estão carentes desse cuidado, dessa atenção, dessa transformação. Então, assim, meus parabéns, porque isso é muito lindo, tá? E que Deus continue te abençoando aí nessa trilha que você está. Amém. E desse, vamos pensar assim, desse trabalho detox. Teve algum caso que, assim, transformou a vida da pessoa? Ela começou a ver um mundo diferente, o resultado dela foi especial para você compartilhar com a gente? Sim, eu tenho uma paciente que ela chegou lá para mim, o caso dela foi surpreendente porque foi uma resposta muito rápida, né? Eu tenho 2 casos, assim, surpreendentes. Eu tenho, além da Quantum Vita, eu tenho muitos aparelhos, né, na clínica da biofísica, que aparelhos RAIF, que são emissores de frequência. Então, é a tecnologia aliada aí à inteligência artificial, né, aliado à saúde. E aí eu tenho 2 casos, assim, para compartilhar. Era uma paciente que ela não é de Marília, e ela junto com o marido, são pessoas muito vencedoras também,
E aí chegaram ali nos 37, 38 anos, batalhadores, os dois, desde novinhos, desde 18 anos ali. No entanto, são donos de redes, né, empresariais, assim. E aí chegou o momento, bom, agora a gente vai ter filho, porque eles só preocupavam nessa parte profissional e agora é a hora de ter filho. E aí as coisas não aconteceram da maneira que eles gostariam. E aí eles começaram a buscar profissionais para entender um pouquinho aquele caso. E ela tinha as duas trompas obstruídas. E ela tinha passado por muitos profissionais e todos foi unânime. Não dá para fazer cirurgia, você tem que ir para fertilização, porque da maneira que está obstruída essas trompas é um risco muito grande de você perder, a gente tem que tirar tudo. Nossa. E aí que vai por água abaixo o seu sonho de ser mãe, né? E eu lembro que ela chegou numa médica em São Paulo, que é minha paciente, uma obstetra, e ela virou e falou assim: antes de qualquer coisa, você vai na Priscila. Antes da gente fazer qualquer coisa. E você vai fazer tudo que ela falar para você fazer. Né? Ela chegou lá desse jeito. A doutora falou que é pra eu vir aqui fazer primeiro tudo. Depois a gente vai ver o que a gente vai fazer, né? Como essa paciente era de fora, então eu tenho equipamentos que fazem o detox presencial. Então você vai lá na minha clínica, você vai realizar o detox. O que é detox? É fazer uma faxina dentro do seu organismo. Hoje em dia, no tempo que a gente vive hoje, a gente se expõe a muitas toxinas. Toxinas ambientais, poluentes, agrotóxicos, pesticidas, xenoestrógenos, metais tóxicos, muitas substâncias tóxicas que nos cercam, além de radiação eletromagnética, né? E isso faz com que nossas células não funcionem direito, isso faz com que os receptores de hormônios, vitaminas, neurotransmissores ficam ocupados por essas toxinas sem eles terem a atividade deles. Então, é necessário realizar um detox para você ter saúde hoje e para você funcionar direito. E aí eu recomendo fazer a cada 6 meses mais ou menos, mas as pessoas chegam lá e muitas vezes elas nem sabiam o que era isso e nunca se submeteram a um detox, né? Então detox não é moda, né? Porque as pessoas acham que é tomar um suco verde e é uma dieta de moda. Não. Tradicional, né? É científico o detox, né? Tem muita coisa científica por detrás disso, e isso, no tempo que a gente vive hoje, é necessário para você viver o melhor da sua saúde e para você não ter doenças, né? E aí ela chegou lá e como ela era de fora, eu tenho os aparelhos que faz lá, mas assim, era muito distante a cidade dela, não dá para ela vir 2 vezes na semana aqui em Marília, com a rotina corrida dela, para fazer detox. Mas eu tenho um equipamento moderno que ele faz o detox à distância, através do entrelaçamento quântico e pela inteligência artificial, através do DNA do paciente. Esse aparelho, ele identifica o DNA, então quando a gente corta a unha retira a sua unha, na sua unha tem o seu DNA que é único da Andrea. E esse DNA permanece na unha por 30, 40 dias. Então esse aparelho fica lá, a unha do paciente no aparelho. Esse aparelho, ele identifica esse DNA, ele te encontra sem limite de espaço. Então eu já fiz detox em pacientes dos Estados Unidos, em todos os lugares do Brasil inteiro, Espírito Santo, é demais. E aí eu falei, bom, você nunca fez um detox, ela estava bem inflamada, pelos aspectos que eu avaliei, né? Ela estava numa obesidade, grau 1. Eu falei, vamos começar com o detox, porque a gente precisa limpar o terreno biológico para botar esse corpo para funcionar direito. E depois do detox a gente vai entender melhor, nós vamos caminhando no processo. E aí ela começou a fazer esse detox de 22 dias à distância. Então fica por 22 dias, durante 24 horas por dia, a unha dela no aparelho. E esse aparelho, ele emite a frequência do tratamento proposto que eu coloco para ela. Terminado os 25 dias do detox, desobstruíram as 2 trompas. Então esse foi realmente impactante, né? Foi realmente impactante. E aí, eu tive um caso recente de uma paciente que ela chegou lá, quase não andando, quase com uma bengala. E se ela chegasse lá na clínica e eu ainda estivesse atendendo, que ela fosse sentar na poltrona, era 5, 10 minutos para ela conseguir se levantar da poltrona. Com lipedema, artrite, artrose nos joelhos, uma perna totalmente demasiada, com uma cara triste. Por quê? De dor. Porque ter dor não é moleza, né? Eu falo assim, não é fácil, a pessoa não tem como ter alegria com dor, né? Então ela chegou lá nesse estado.
E aí, passando pelo processo de detox, pelos tratamentos, pela dieta anti-inflamatória, por toda uma correção. E hoje ela está vivendo um caminhar na fé dela, já equilibrou o emocional dela, a parte de equilíbrio de ondas neuronais, como ela mesmo diz, Priscila, eu fiz uma vez esse aparelho, tem um aparelho que chama NeuroSpa. Ele emite ondas frequenciais, microcorrentes, que faz uma eletroestimulação no cérebro para regular as ondas cerebrais. E a gente tem as ondas delta, beta, teta. Quando você tem desequilíbrio, você pode ficar ansiosa, você pode não ter foco e atenção, você pode ficar com a memória ruim. E a gente fez uma sessão nela, então ela costuma dizer que ela ia lá na clínica, e a hora que ela chegava, a consulta demora 2 horas, mais ou menos, o marido dela falava assim, e aí? Ela falava que dava um negócio na mente dela, porque ela entendeu tudo, ela sabia tudo, mas ela não conseguia explicar para o marido, se expressar. Ela ia no ortopedista, que ela estava também fazendo acompanhamento, e ela falou, Priscila, eu chegava lá, eu não conseguia contar para o meu marido o que tinha acontecido, né? E foi uma sessão do NeuroSpa, ela falou que como se tivesse assim, ó, equilibrado o cérebro dela. Então, ela falou assim, como um negócio que não é remédio, que não é cirurgia, uma sessão teve um impacto na minha vida. Ela falou assim, o meu rendimento cognitivo tá outro. E ela trabalha junto com o marido e ela cuida da parte administrativa, de finanças, tudo. Ela falou assim, Priscila, agora sobra tempo. Imagine, eu terminava o dia toda embolada no meu trabalho, com coisas atrasadas que ficavam para outro dia, aquela bagunça, aquela confusão. Ela falou assim, agora o meu trabalho flui. E não é remédio. Fantástico. Então, assim, hoje a tecnologia, ela ajuda muito. E essa paciente hoje, ela não tem lipedema, ela não tem os tornozelos inchados, ela levanta e sobe da cadeira como uma mulher normal. Ela vive com um sorriso, ela chega lá na clínica, ela sai contando o caso dela para todo mundo. E vou te dizer, nós estamos no 3º mês de acompanhamento. É uma coisa muito recente, ela já tá com outra vida. Né? Então, esses 2 casos de detox totalmente diferentes, e tem muito mais, né? Mas assim, como um é recente, esse outro é impactante, eu acho que vale a pena. E o detox, ele é muito importante para realmente fazer essa faxina no corpo, de todas essas toxinas que a gente se expõe no decorrer do tempo, né? E além disso, essas toxinas, elas servem para alimento, para doenças patógenas e para patógenos. Né, para doenças patológicas e para patógenos viverem ali, porque você cria um terreno biológico de morte, não de vida. Então, por isso que é importante de tempos em tempos realizar aí um detox do seu terreno biológico. E tem vários mecanismos, técnicas naturais para a gente realizar isso. Gente, é muito conteúdo. Acho que vai precisar de outro podcast para a gente entender tudo que essa mulher está contando para gente, porque tem muita coisa que é novidade, né? E olhando para o futuro, fala pra gente, como você vê a doutora Priscila, profissionalmente, a mulher que vai estar à frente de outras mulheres, para que elas tenham uma vida plena. Como que você vê a Priscila daqui a alguns anos? Eu vejo a Priscila cumprindo o seu propósito, né? E vendo aí a transformação de muitas mulheres para viverem as suas melhores versões e transformando gerações, porque quando a gente transforma uma mulher, a gente transforma gerações, né? Então, assim, em João 10:10b diz: Jesus veio para que a gente tenha vida plena e a tenha abundantemente. Então, se você não está tendo essa vida plena, você precisa dar uma olhada para essas 3 áreas aqui, porque ela está acessível a todos, né, Andréia? Isso aí. E muitas mulheres, elas querem mudar, né? A gente conversa com muitas mulheres, a gente entende que elas querem mudar, mas elas não sabem, às vezes, por onde começar. Mentoria Jornada Vida Plena, olha lá, ó. É isso que eu ia te 3 meses de acompanhamento. E assim, como é uma mentoria em grupo, a gente conseguiu fazer um preço muito acessível, né? Muito acessível, que no mês não é nem uma pizza, né? Então, gente, é muito rico tudo isso, né? Eu amo esses assuntos que transformam a vida das pessoas. E a doutora Priscila vem assim para enriquecer realmente o propósito do nosso podcast, que são trajetórias que inspiram,
né? Que inspiram homens, que inspiram mulheres, que nos transformam, nos fazem ser pessoas melhores. E isso que é importante para a gente, né? Então, doutora, eu queria que você dissesse para quem está nos ouvindo, por onde começar, o que eu tenho que mudar primeiro, dá uma dica aí para essas pessoas que precisam transformar a vida delas. Bom, primeiramente é você usar o manual do ser humano, que é a Bíblia. Então, você ter um tempo gastando o seu tempo com a leitura da palavra, ali eu tenho certeza que Deus vai te revelar o melhor caminho. Sim. É o quê? É fazer escolhas conscientes, né? É entender que nem tudo que é tão gostoso é aquilo que você precisa. Então, optar por alimentos naturais. Os alimentos naturais, eles têm o potencial elétrico melhor das células. Não são alimentos industrializados que não têm nutriente nenhum e muitas vezes está lotado de substâncias químicas. Então, é ter mais contato com a natureza. É ter um tempo de prazer também, de prazer saudável, é claro, né? Então, assim, se você gosta de mexer no jardim, se você gosta de pisar na grama, se você gosta de dançar, louvor, gente, é meu momento, né? Eu deixo o louvor em casa 24 horas por dia, porque onde tem os louvores é onde Deus habita. Sim. Porque Ele vai te dar o discernimento para todas as demais coisas, né? É procurar entender aí as suas emoções, não deixar isso negligenciado. Sim. Né? Não, a gente precisa se preocupar com essas 3 áreas, né, Andréia? Então não dá para negligenciar mais isso, porque muitas vezes é isso que está bloqueando. Então, assim, muitas vezes você acha que você não merece ter essa vida plena, Sim. né? E aí tá lá no seu subconsciente. Eu não mereço. E aí toda vez que você tá melhorando, você se boicota sem você saber. E volta para trás. E volta para trás, né? Então, é realmente ir em direção a tudo que te dá vida. Então nós temos 2 escolhas, tudo para todas as áreas da vida. Não tem meio termo, não tem neutro, é vida ou morte. Então, quando você for fazer as suas escolhas alimentares, que começa lá no mercado, aquilo que você oferece dentro da sua casa. Então, isso daqui vai te levar para a vida ou para a morte, né? Não quer dizer que você não possa comer um brigadeiro numa festa, uma pizza com os amigos, não. Eu tô dizendo de rotina. Não é comer um brigadeiro numa festa que faz a pessoa ser diabética ou ter câncer ou ser obesa. Não é isso. Eu amo brigadeiro, por sinal. Né? Amo uma pizza. Só que isso faz parte do meu social com cuidado. Tudo é equilibrado. É isso, né? Não deixar de praticar atividade física. Atividade física é a maior fábrica de hormônios e neurotransmissores que Deus deixou pra gente. É o movimento cura. Então, realmente, é se movimentar dentro daquilo que você pode, né? Uma prova disso é o nosso apoiador, né? Dessa noite. É isso. Nós temos, assim, infinitas guloseimas. Gostosuras, né? Mas ele também tem a parte, né? A opção mais saudável, é isso mesmo. Aí tem o morango, não tem o açúcar, né, Andréia? Então, assim, aonde a gente vai, é o que a doutora disse, a gente pode fazer escolhas. A todo tempo você tem a oportunidade de escolher. A gente pode ir numa Hashimoto e comer uma forma mais saudável. Isso. Ou eu estou equilibrada e hoje eu posso me permitir comer um brigadeiro. Isso mesmo. Né? Outra coisa muito importante é ir num profissional que vai realmente te avaliar e entender as suas deficiências químicas. Porque muitas vezes você precisa fazer uma suplementação nutricional e muitas vezes, André, vai ser pela via dos injetáveis. Porque se a pessoa não consegue digerir e metabolizar de uma maneira eficaz, mas que isso seja feita de uma maneira assertiva, com um profissional competente, né? E muitas vezes é um fitoterápico, é um composto frequencial que você precisa. É importante entender esses desequilíbrios químicos do corpo, porque Deus fez a gente com essa química, né? Então é muito importante você fazer toda essa avaliação e fazer escolhas conscientes. Né? É isso. Doutora, muito obrigada por compartilhar assim tanto conhecimento nessa noite. Foi fantástico. Acho que a gente tinha assunto aí para falar.
horas, porque falar do ser humano, falar da vida é algo assim extraordinário, né? Então quero agradecer a sua presença, porque assim foi demais mesmo, tá? E para quem está nos ouvindo aqui no Mascarim Podcast, fica uma dica: se você gostou do nosso conteúdo que fala de saúde, compartilhe com pessoas que precisam se amar mais, É isso. se conectarem com a sua alma e entender o propósito delas nessa vida, É porque tem isso. muitas pessoas que estão desconectadas. Então, assim, compartilha com essa pessoa, né, esse vídeo, para quê? Para que elas encontrem o caminho que elas precisam seguir. É isso. Então, gente, muito obrigada por estar no Mascarim Podcast e muito obrigada, doutora. Andréia, eu quero agradecer muito e assim que Deus continue te abençoando nesse espaço, né, que realmente tem o objetivo de transformar as vidas, e isso é maravilhoso. Então é uma honra poder estar aqui, que o Senhor derrame mais bênção sobre sua vida para continuar esse seu propósito aí, que é muito lindo também. Amém. Gente, muito obrigada. Se inscreve lá no nosso canal, compartilha com os amigos e muito obrigada por ter você aqui com a gente hoje. Tchau, tchau.